vier. Mas eu quero meditar com vocês na palavra de Deus, aqui no livro de 1 Samuel. No livro de 1 Samuel. O capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos, e se eu ler rápido não tem problema não, vocês não se esquente. Porque às vezes o nosso tempo nem sempre é muito favorável, né? 1 Samuel capítulo 17, versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, ele, Davi, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, de cujo nome era Golias, o guerreiro, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Agora nós vamos ver a partir do versículo 32. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu você não poderá ir pelejar com ele, porque tu ainda és um moço, um jovem, e ele já é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: e daí? Eu apacentava as ovelhas de meu pai, e veio um leão e tentou arrebatar, tirar essas ovelhas de mim, eu o feri e o matei. Da mesma forma, um urso veio contra mim, eu o feri e o matei. Portanto, ó rei, Deus me entregará esse inimigo nas mãos. Pode ficar aí, irmãos, pode assentar agora, estar à vontade. Glória a Deus. No versículo de número 45 dessa mesma leitura, Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma explanação para vocês entenderem aqui como foi a panorâmica de como se travou essa batalha. O povo de Israel estava em constante guerra com os filisteus. E com a morte de Sansão, nos passou um tempo sem uma grande vitória de Israel contra os filisteus. Deus estava sempre com seu povo. Mas aqui é um episódio deveras interessante, pelo seguinte: a situação da guerra. E aí, eu digo para você que essa mensagem é a arma dos filisteus e a arma de Israel. A queda do gigante. Observando a geografia do terreno lá, o chamado Vale de Elá, é uma espécie de uma planície muito grande, uma extensão de terra plana, e tinha montanha de um lado e montanha do outro. Israel acampou nessa planície, ao pé de uma montanha. Os filisteus estavam noutra montanha, mais alto.
Ou seja, os filisteus levavam uma vantagem que eles observavam tudo. Sabiam o que se passava no arraial dos israelitas. O vale de Elá fica na posição geográfica a 20 quilômetros a sudoeste de Belém, a cidade de Jessé, o pai de Davi. Não se sabe se Davi residia em Belém, ou se Jessé ainda residia em Belém. Pode até ser que sim. E ficava a 30 quilômetros a oeste de Jerusalém. Essa era a posição do vale de Elá. Ou seja, quem estava em Jerusalém teria que andar 30 quilômetros para chegar naquele lugar onde estava aquela guerra. Daqui, mais que daqui na Betânia um pouco. Era uma porção boa para andar a pé e a cavalo. E não obstante a posição geográfica dos filisteus, que observavam o movimentar de Israel, eles tinham uma arma. Eles tinham uma arma muito poderosa. Não era uma arma de ferro, mas eles tinham um gigante. Conta-se a história que eles tinham 5 gigantes, mas a Bíblia não vai falar da luta com os outros 5, ela vai falar do gigante. Um gigante que Davi derrotou, que é Golias. Esse Golias aqui, ele tinha aproximadamente 2,70 m de altura. Se ele fizesse assim, ele encostava no teto, assim. 2,70 m de altura e pesava aproximadamente 200 quilos, 180 quilos, 150 nessa mente. Era forte. E era treinado para matar. Então, um homem normal, ele matava, era dezenas. Um homem normal, igual eu, você lê, 1,80 m, 1,90 m, Golias matava, era 10, 20, brincando. A arma dos filisteus. É por isso que Davi, olha, Davi depois, mais para frente, ele vai falando. Uns põem a sua confiança no homem. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Deus poderoso. E esse gigante desafiou o exército de Israel. Eles então pediram uma estratégia assim. Usaram a seguinte estratégia. Não vamos derramar muito sangue. Não precisa disso. Dá-nos um campeão de vocês. Escolham um campeão, o melhor guerreiro que vocês tiverem, e nós mostraremos o nosso. Se vencermos, vocês ficam sendo nosso escravo. Se o seu campeão vencer o nosso campeão, nós ficaremos seus escravos. Esse foi o tratado dos filisteus para com Israel. Parecia até uma proposta boa. O rei Saul era um homem alto, forte, também acostumado com batalhas. Só que diante daquele gigante, Saul se sentiu impotente, se sentiu acovardado. E a sua autoestima foi ao pó. Quantas vezes nós enfrentamos uma luta que é maior que nós, e a nossa autoestima vai ao pó? Muitos entregam-se ao suicídio. Muitos se entregam ao suicídio e preferem tirar sua vida porque a luta, o gigante é maior que ele e ele se vê impotente. Eu tenho que morrer melhor. Mas Deus não quer isso.
Deus é o Deus que te dá livramento em qualquer situação. Deus me deu um livramento a semana passada, 2 semanas atrás. Eu nem vou narrar o acontecimento aqui, mas o Vando Ferreira ali pôde presenciar o que aconteceu. Um poste de concreto caiu aonde eu tinha colocado o carro, e na hora que ele caiu eu estava dentro do carro. Só que Deus tinha mandado eu tirar o carro daquele lugar meia hora antes, lá perto do ABC. Quem passou lá viu. O poste caiu aonde eu encostei o carro, atrás do micro-ônibus. Derrubou o poste de madeira, que apruma, e o poste de concreto. O poste de concreto caiu onde eu coloquei a caminhonete. E eu não saí de lá, enquanto eu não vi o poste cair. O caminhão passar, arrebentar os fios, e o poste cair no lugar que eu estava. Na hora que o poste caiu, eu estava dentro do carro. Eu tinha colocado o carro ali, naquele lugar. E algo fez eu sair. Claro que esse algo foi a voz do Altíssimo. Sabe por quê? Porque mesmo falho, pecador, mesmo limitado, nós escondemos no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente, nós estamos nela, descansando. Mas Deus dá livramento. A Bíblia está repleta dos livramentos que Deus dá ao seu povo. E durante a sua vida, Deus te livrou. E às vezes você nem viu, mas Deus te livrou da morte. Ainda. Esse gigante faz um desafio, e numa hora que ele estava falando, Davi escuta. Davi escuta. Essa afronta, em que um incircunciso, um perdido, vamos dizer assim, um que não conhecedor de Deus, desafia o Deus vivo. E Deus, o que Deus precisava? Deus ia mandar um anjo para consumir filisteus, tudo? Não era hora. Deus precisava de um valente. Deus precisava de um valente para aquela geração sair vencedora. E nesta noite, nesses tempos, Deus precisa de um valente para que a sua geração saia vencedora. Esse gigante, então, os filisteus ostentavam essa arma. O que eles não sabiam é que, pelo acaso, pela providência do Senhor, Jessé, o belemita, mandou o seu filho mais novo, o menor da casa, levar alguma coisa, presentes para o rei, mantimento para os soldados, seus irmãos na guerra. E ouviu. E o que eles não sabiam também é que em Elá, onde eu falei, existe um ribeiro. E nesse ribeiro é um ribeiro natural de águas. E que aquele menino de 15 ou 16 ou 17 anos, um jovem clarinho, de pele ruiva, de cabelos avermelhados, um menino de aproximadamente 1,65 m, 1,70 m de altura, menor que eu. Ele tinha apanhado 5 pedras no ribeiro de Elá, que ficava próximo ao vale de Elá. E as 5 pedras, como eu falo sempre, e vou mencionar mais uma vez aqui, cada pregador enxerga o versículo e ele tira conteúdos do versículo, contextos do versículo, tira frases, tira condições daquele versículo para pregar e tira engrandecimentos. Muitos dizem que ele apanhou 5 pedras porque o gigante era 5 gigantes. Claro, é válido, eu também respeito essa tese, mas eu já prefiro ficar com a minha tese, que ele pegou 5 pedras, que para mim, na minha conjectura, no meu coração, na minha mentalidade, essas 5 pedras significa os 5 títulos que o profeta Isaías deu para o Emanuel, o Deus conosco, que haveria de vir para salvar a igreja, e que ele já estava com Israel, já estava com o Pai desde a fundação dos mundos. E essas 5 pedras
Deus forte, conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade e príncipe da paz. 5 pedras, 5 títulos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 5 pedras, 5 atributos, 5 títulos merecidos do Senhor Jesus Cristo. E aí ficou decidido. Alguém foi lá e levou a fofoca para o rei Saul. Ó rei, tem um rapazinho aí, um rapaz. A notícia chegou para o rei assim, tem um rapaz aí que o cara é macho. Ele é novinho, mas ele quer enfrentar o gigante. E o rei com medo, traz ele aqui, traz ele aqui depressa. Aí quando esperava Davi Saul, que fosse um homem forte, bem preparado, chega lá um rapazinho e fala: não desfaleça o coração de mais ninguém. O povo estava triste, o povo chorava. Salomão escreveu que quando o ímpio está no poder, o povo chora. Mas quando o justo está no poder, o povo levanta e se alegra. Nós somos felizes é porque Jesus Cristo é o nosso governo. E aí Davi falou: não precisa, pode alegrar o coração, eu vou lutar. Não, mas Davi, você não pode ir. O rei persuadiu: você não deve ir porque você é menino, você é um rapazinho, você é um jovem. Eu admiro, Davi, a sua coragem, a sua bravura. Mas você não pode lutar contra esse gigante. Você já viu ele, como ele é o tamanho? Olha, deixa eu te contar. Esse gigante, desde que ele era rapazinho, ele é treinado de guerra. E você é ainda um jovem. Aí Davi falou: mas eu sou um jovem. Só que eu tenho Deus. Só que eu tenho a graça de Deus na minha vida. Só que eu tenho a força do Senhor dos Exércitos. Só que a minha confiança não está nos meus músculos, não está na minha agilidade. A minha confiança está em Deus. E é Deus que vai me entregar essa vitória. A sua confiança não deve estar no que o homem pode te oferecer. A sua confiança não pode estar naquilo que você faz ou naquilo que você pode conseguir. A tua confiança deve estar no nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, aí Saul tentou entregar ele as armas dele, a armadura. Põe minha armadura, minhas armas as melhores, pega ela aqui. Ele não conseguiu andar. Você sabe por quê? Porque as armas que Deus usa não é as armas de derrotas, não é arma natural. Nós, na realidade, temos uma arma espiritual muito poderosa, e que se você soubesse a arma que você tem na sua mão, a arma que você tem no seu coração, a arma que você tem que Deus te deu, você não se prostrava, você não se sentiria derrotado, porque você é forte, porque Deus te chamou. E porque Deus está na sua vida, não precisa mais nada. Davi falou assim: deixa eu ir, eu já tenho minhas armas. Cadê? Mostrou as 5 pedras. Olha aqui. E essas 5 pedras só precisa de uma simples força pequena de um homem para, meu Deus, fazer essa aqui se transformar na arma da nossa vitória. Deus precisa de pouca coisa que você tem. Declara o que você tem, e Deus vai usar isso aí para te dar a vitória que você busca, para te dar a vitória que virá para você, para te dar a vitória que virá de uma guerra que talvez você não espera, mas ela vai acontecer, porque foi surpresa para Davi. Às vezes a guerra te pegará de surpresa, mas não pegará de surpresa o teu Deus que te vigia e que está de olho em você. Então ele saiu. Uma coisa boa Saul fez: vai
e o Senhor é contigo. Vai, meu filho, e o Senhor estará com você. A bênção do rei foi. Chegando então, o filisteu lá, desafiando o povo de Deus, desafiando o povo do Deus vivo, menosprezando, subestimando, minimizando aquilo que Deus escolheu para ser sua herança. Ele dizia: cadê o homem? Cadê o meu oponente? Cadê o meu adversário? Israel não tem guerreiro? Israel não tem homem? Cadê o Deus de vocês? O Deus de vocês não dá coragem para vocês me enfrentarem? Aí, enquanto o depravado falava, estava indo um. Aparece então um rapazinho com um pedaço de pau e uma funda, um couro, uma cordinha. O gigante olha, os filisteus olham, um olhando para o outro e riem deles, zombam deles. O mundo zomba de nós. Não somos do mundo. Isso quer dizer que nós não temos que odiar os homens, não. Mas nós não somos daquele tipo de arraial. O nosso arraial é outro. No nosso arraial não vale encantamento. No nosso arraial está a bênção do Senhor. E aí, o gigante fala: vou te destruir, verme miserável. Vou te destruir. Quem é você para me desafiar? Perdeu a noção do perigo, menino? Davi simplesmente fala: tu vens a mim com arma, com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando você vai em nome de Deus, irmão, a vitória é garantida. Por que Davi não usou as armas de Saul? Por que nós não temos que usar a arma do mal, do mundo, a arma natural? É porque, na verdade, nós hoje, a nossa batalha não é contra a carne e sangue. Nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Gigantes espirituais que tentam te destruir, que tentam destruir o que há de mais precioso na tua vida, a tua fé, a tua esperança e o amor que está em você pelo seu Deus. E a arma que o cristão tem que usar, eu até já preguei aqui sobre as armas, está em Efésios capítulo 6, versículo 10. E aí Davi pega aquela uma pedra, uma única pedra. E você sabe, eu, na minha conjectura, no meu imaginar, ele pegou uma pedra. Sabe qual foi a pedra que ele pegou? E que ele girou aquela pedra e ela partiu no ponto vulnerável do gigante e ele derrubou. Sabe o que é que derruba gigante? A pedra chamada Deus forte. Aquele Deus que respondeu Elias no Monte Carmelo. Aquele Deus que me livrou de uma morte certa. Se eu tirar o sapato aqui para você ver, você vê, nós era para na brigava. Eu fazia raiva dele, não fazia raiva. Hoje eu amo ele igual o irmão. Ela brigava. Sabe, se eu tirar o sapato aqui, você vai ver que eu tenho uma unha encravada, Zerei. Desde que eu tinha 10 anos. Aqui na vila nós fazíamos golzinho para jogar bola.
E eu dei uma enxadãozada na unha. Como é que uma enxadãozada do menino de... Eu tinha 10 anos, menor que ele, eu era bem miudinho. Como é que o enxadão foi pegar na unha, irmãos? Eu levantei, e o sinal ficou. A unha encravada. Eu só consigo cortar ela com um truquezinho. Mas não tem jeito, não faz. Por isso, irmãos, a nossa arma é o próprio Deus. A sua arma é um Deus forte. A sua vitória é um Deus forte. A sua vitória é um Deus forte. Davi derrubou o gigante. O gigante tomou a pedrada e prostrou. A pedra chamada Deus derrubou o gigante. E a pedra chamada Deus vai derrubar tudo que é gigante que aparecer na tua vida. Tudo que for batalha, ainda que seja impossível. Lembra que Israel, na pessoa daquele menino Davi, venceu uma guerra perdida, porque ele acreditou em Deus. Acredita, Deus está com você. Amém. Deus te dará vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.